Oi, eits. Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Intenções da Santa Missa. Por uma graça alcançada, a Nossa Senhora da Boa Viagem, a Jesus das Santas Chagas e por todos os legionários. Pela saúde de Nelly da Costa, Fábio Francisco da Silva, Gerlane Vieira. A partir do 31º dia de falecimento, Irene Ferreira, Agenor de Miranda Araújo Neto, Fortunato Vicente Ferreira, Paulo Francisco, Laura Rodrigues, Ailton Francisco Rodrigues, Gabriela Eloá Alexandre da Silva, Severino Alexandre da Silva, Benedito dos Santos, Ivonete Moraes dos Santos,
João Raimundo da Silva, Maria do Socorro Malaquias da Silva, Maria da Conceição Malaquias, Luiz Malaquias, Domício Franco de Lima, Osana Moraes, Maria Oronato da Conceição, Maria Fernandes da Conceição, Apolônio Benedito dos Santos, Sebastião Moreira dos Santos, Maria do Carmo Fernandes Corlete, José Guilherme Corlete, Hildon Sobral, Manuel de Siqueira Campos Sobrinho, Laura Rodrigues Chaves, João Bragante de Souza, Antônio de Siqueira Campos, Josefa Marques de Siqueira Campos, Maria da Conceição Barbosa de Farias, Maria Regina da Costa, Severino Galdino Barbosa de Farias, Manuel Paulo, Paulo Ferreira, Maria Severina Paulo Ferreira, Manuel Marques Rodrigues, Maria Marques Rodrigues, Maria José Gomes dos Santos, José Pontes, Patrício dos Santos Lima, Maria José dos Santos Lima, Maria Jacinta dos Santos, Ana Carina, e por todos os legionários falecidos, e por todos os familiares dos falecidos lidos nesta intenção. Bom dia a todos que aqui estão e aos que acompanham pelos meios de comunicação. Irmãos e irmãs, com toda a igreja mergulhada neste tempo da Páscoa, aclamamos a Deus e a Ele rendemos glória e louvor, pois celebramos neste domingo o mistério do Cristo ressuscitado e vivo em nosso meio. Jesus se manifesta aos discípulos e com eles, por meio de uma refeição, dá sinais de que está vivo e que é o vencedor das trevas e da morte. Nesta celebração, unamos-nos aos bispos do Brasil, que estão reunidos em Assembleia Geral em Aparecida, aprofundando a caminhada da Igreja no Brasil. Aclamemos a Deus com nossa fé e nossa esperança, com alegria, cantando. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que a nova era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. De todos nós renasce a esperança de um novo tempo, nós somos salvos para sempre.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos, amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se todos acolhidos, acolhidas na casa do nosso Pai e do nosso Deus, reunidos nesta manhã de domingo, por ocasião do dia do Senhor, para na alegria celebrarmos esta Eucaristia, terceiro domingo da Páscoa. Estamos vivendo a graça maior de poder celebrar e experimentar entre nós a presença do Senhor Jesus vivo, ressuscitado, razão do nosso viver, razão da nossa vida comprometida. Iniciando esta celebração, nos coloquemos na presença de Deus, Pai de infinita bondade, e peçamos perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas infidelidades, pela nossa falta de amor e compromisso. Confiante na sua misericórdia, imploremos o seu perdão cantando. Ó Senhor, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor nosso Deus, cantando o glória, o hino de louvor. Adoramos, bendizemos.
Oremos. Toda a igreja é convidada neste tempo de sede vacante, de rezar, invocar o Espírito Santo de Deus, para que os cardeais que estão reunidos em nome da igreja, sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, eles que estão lá nos representando para a escolha do novo Papa, aquele que tem a missão de levar adiante, de prosseguir a missão de Pedro, que é amar, cuidar, pastorear a sua igreja. Vamos rezar em comunhão com toda a igreja por este momento que precisamos da força, da presença, da iluminação do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Irmãs e irmãos, ouçamos a palavra da vida, com a qual o coração de Deus, nosso Pai, nos orienta e nos alimenta. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, pois, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes
minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dá-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de inúmeros anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciões. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em voz alta: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E os anciões se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Então Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, a nossa saudação fraterna a todos que se encontram na Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, os que nos acompanham em suas casas, através dos meios de comunicação, que da Pascom, Paulo Vanderlei, a nossa saudação a todas as equipes que servem nesta celebração, nesta Eucaristia. Reunidos nesta manhã de domingo, por ocasião do Dia do Senhor, vivendo a graça do tempo pascal, terceiro domingo da Páscoa, onde nós somos convidados a renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança naquele que está vivo, presente no meio de nós, especialmente quando celebramos a Eucaristia, que é para nós uma grande oportunidade de renovação da nossa esperança, da nossa fé, naquele que, vencendo a morte, abriu para nós a certeza, a porta que nos leva diretamente ao Pai, à plenitude da vida. Reunidos também para ouvir, assim como os primeiros cristãos no início da caminhada, os testemunhos, porque a ressurreição para os discípulos, sobretudo aqueles que estavam iniciando a sua caminhada, seguindo fielmente o Mestre Jesus, era um grande desafio. Como experimentar a presença do ressuscitado? Como entender que Ele está vivo entre nós? Como agir e testemunhar a presença de Jesus vencedor da morte e do pecado? Este era o desafio para que a comunidade, os discípulos, pudessem compreender a partir da experiência, da vivência na fé, para que eles pudessem testemunhar com firmeza e com convicção de que de fato Jesus é vencedor, de que de fato Jesus está vivo, ressuscitado. E é justamente esta convicção de que Jesus está vivo e ressuscitado, de que Ele, por isso mesmo, depois de muitas perseguições, eles são apresentados, discípulos, ao Sinédrio, para que fossem condenados e também impedidos de anunciar ou de fazer a experiência com o ressuscitado. Mas aí mesmo lá diante do Sinédrio, que Pedro, com os apóstolos que estavam sendo perseguidos e lá sendo apresentado ao Sinédrio, ele diz todo o conteúdo, o anúncio, o querigma. Eles fazem questão de dizer o motivo pelo qual eles estão sendo perseguidos, porque eles estão dispostos até a dar a própria vida. A motivação é o testemunho de que Jesus está vivo e ressuscitado. E eles mostram o que de fato aconteceu. Os culpados, por que Jesus foi crucificado? Mas Ele está vivo, ressuscitado. E é o ressuscitado agora a força, a razão, a motivação para anunciar, para não ter medo, para vencer as tentações. No domingo passado, por exemplo, nós no Evangelho falava como os discípulos estavam medrosos, reunidos, mas com as portas fechadas, trancados. Isso reflete, de certo modo, como os discípulos estavam ainda tímidos, não tinham a coragem de partir para a ação, porque estavam sentindo falta dessa experiência com o ressuscitado. Então, depois que Jesus aparece no meio deles, se apresenta como ressuscitado, sopra sobre ele o Espírito Santo e os envia, aí agora eles partem para a nobre missão que é de anunciar Jesus Cristo. E eles partem para anunciar.
e sofrem as consequências. Depois de ter falado o querigma, o anúncio de que Jesus está vivo, ressuscitado, eles, o que é que fazem as autoridades? Nós proibimos vocês de que vocês falassem a respeito de Jesus. No entanto, vocês encheram Jerusalém de um lado ao outro da cidade com a doutrina desse Jesus, dizendo que ele está vivo e ressuscitado. Aí mandaram torturar os apóstolos, bater nos apóstolos, depois deixaram partir. E diz a leitura que eles ficaram felizes por ter sido dignos de sofrer as injúrias por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Aí está, meus irmãos, o testemunho dos apóstolos que experimentaram, que fizeram a experiência com o ressuscitado. E é esta força que move a igreja, que faz com que os seus discípulos sejam capazes de superar o medo, as tentações, as dificuldades, os desafios, e que agora, motivados na fé, enriquecidos da experiência, da presença do ressuscitado, eles partem agora na alegria, no amor, pronto, se preciso for, a dar a vida, a derramar o seu sangue, para que esta verdade seja divulgada, espalhada por toda parte. O evangelho deste domingo nos fala dos momentos importantes. No primeiro nos apresenta a pesca milagrosa. Aquela pesca milagrosa também quer refletir um pouco a situação, o estado em que os discípulos estavam. É a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos ressuscitado, no momento em que os discípulos estão ainda como que fragilizados, marcados pela experiência ainda da dor, do medo, da insegurança. E eles tinham passado a noite, Pedro com mais 6, foram 7 os discípulos que estavam pescando. E vejam bem, eram homens experientes, profissionais, pescadores, não eram amadores, não, eram homens profissionais que viveram a sua vida naquele ofício. Eram homens preparados, experientes, e tinham passado a noite pescando, jogando as redes, e nada havia pego. Não conseguiram pescar. Estavam desanimados. E naquele momento, já saindo do mar, já se aproximando, já bem de madrugada, aparece Jesus ressuscitado. Eles não sabem dizer se de fato era Jesus, não conseguiam entender. E Jesus provoca. Olha a iniciativa de Jesus como é interessante. Jesus faz uma provocação para eles, para ver se eles despertam. Moços, tende alguma coisa para comer? Eles disseram não. Isso não significa, não pegamos nada, não temos peixe, não conseguimos nada. Então Jesus disse: lançai as redes no lado direito da barca. Os apóstolos não questionaram, diz o evangelho, apenas obedeceram. Homens experientes que passaram a noite pescando, não conseguiram nada, mas ao ouvir a voz, lancem as redes no lado direito da barca, simplesmente eles obedeceram, mesmo diante daquele momento de fragilidade, de desânimo. Quando lançam as redes, não conseguem mais nem puxar, devido à grande quantidade de peixes. 153 grandes peixes eles conseguiram pescar. A partir deste acontecimento, João, o discípulo amado, que quando viu o que havia acontecido, ele disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. Não tem nenhuma outra explicação. É o Senhor, logicamente ressuscitado, porque já havia acontecido. A morte de Jesus já havia. Então é o ressuscitado. É Jesus, Pedro.
E Pedro, como representante da comunidade, ele se lança no mar, se veste e se lança ao mar para ter aquele encontro com Jesus. E Jesus diz: tragam. Quando chegaram na praia, perceberam que tinha brasas acesas, um fogo feito, e lá estava pão e peixes assados. E Jesus pede: tragam peixes, e assaram peixe. E depois Jesus faz o gesto eucarístico, é esse gesto da partilha. Jesus pega o pão, parte o pão e distribui entre eles. A mesma coisa com o peixe, distribui entre eles. Todos comeram, não tinham coragem de perguntar absolutamente nada, pois tinham convicção de que de fato é o Senhor que está conosco. É um momento íntimo de partilha. O que nós estamos vivenciando neste momento é algo que já faz parte da nossa vida. Quantas vezes o Senhor realizou esse gesto, marcou a vida dos apóstolos, e eles ficam ali sabendo de que de fato está se cumprindo aquilo que na verdade Jesus havia falado, prometido aos seus discípulos, de que iria ressuscitar. E ali os discípulos têm este encontro com o Senhor vivo, ressuscitado. Mas o que nos chama a atenção neste primeiro momento do Evangelho? Nos chama a atenção a atitude dos apóstolos. A atitude dos apóstolos. Mesmo sendo homens experientes em pescar, eles obedecem ao Senhor. Para entender que nem tudo depende da nossa capacidade. Nem tudo depende do nosso esforço. Nós temos também que confiar, nós temos também que acreditar. Se temos certeza que o Senhor está conosco, de que Ele permanece no nosso meio vivo, ressuscitado, não podemos nos tornar autossuficientes, achando que tudo podemos fazer, conseguir por nós mesmos. É preciso confiar, acreditar, esperar, experimentar pela fé a certeza de que o Senhor não nos abandona, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis da vida. Dificuldades fazem parte da vida, problemas fazem parte da vida. Quem não tem problemas? Mas é aí que nós somos convidados a esperar, confiar, renovar as nossas forças, alimentar a nossa fé, porque o Senhor caminha, o Senhor vem ao encontro do seu povo. É a experiência bonita, e só assim os discípulos vão amadurecendo na fé, e vão entendendo de que Deus, Ele caminha com o seu povo, e é em Deus, no Cristo ressuscitado, que nós recebemos a força, a razão para o nosso viver, para o nosso caminhar. Outro ponto importante no Evangelho, que eu vou ser mais breve, é com relação a Pedro. Jesus depois se volta para Pedro e tem uma conversa muito interessante. Faz um questionamento a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Todas as 3 vezes Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez ele ficou um pouco assim sem entender por que Jesus estava perguntando pela terceira vez. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E todas as 3 vezes Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. A fé, o amar a Jesus, supõe uma experiência, não apenas uma palavra, mas um testemunhar, um estar perto, próximo, decidido. Não é por acaso que o próprio Jesus vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois de todo esse momento, porque Jesus conheceu Pedro, fragilizado, um homem confiando apenas na sua habilidade e capacidade. Quem não lembra, na sexta-feira, cortou a orelha lá do soldado, e Jesus mandou ele colocar a orelha no lugar.
Quantas vezes ele até negou Jesus durante a caminhada? Não, eu não conheço quem é esse homem. Mas eu vi você lá no jardim sentado com ele. Eu? Não, eu não sei quem é esse Jesus. Então, ainda dando os primeiros passos. Assim também com todos nós cristãos. Nós cristãos também temos que passar por este processo. Temos que passar por este amadurecimento, e Jesus continua hoje ainda perguntando, chamando cada um de nós pelo nome, cada um, chamando pelo nome Maria, André, Severino, Francisco, Mateus, chama pelo nome e nos pergunta: você me ama? Cada Eucaristia que nós participamos não é simplesmente um ato litúrgico, que eu vou para casa com a consciência, pronto, já participei da Santa Missa. Não nos esqueçamos que ao sair da celebração da Santa Missa, nós temos que responder a Jesus que nós o amamos, e o amar significa cuidar. Toma conta das minhas ovelhas, toma conta do rebanho, toma conta da missão confiada a você. Se você me ama, leve a experiência deste amor onde quer que você esteja. Seja sinal, testemunha deste amor na sua família, na sua casa, no seu trabalho, a sua vida pessoal diante do Senhor, diante dele, que seja uma verdadeira prova de amor, como fizeram os discípulos, os apóstolos, como fez o próprio Pedro, a quem foi perguntado, questionado: tu me amas? Sim, Senhor. E este amor foi tão verdadeiro e sincero, como nós sabemos, deu a sua vida, derramou o seu sangue e foi crucificado como mestre. O Senhor não permitiu, ele depois disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Colocaram ele de cabeça para baixo, mas ele morreu crucificado, mostrando o amor, a fidelidade com que Pedro testemunhou o amor de Jesus. Queridos irmãos, reunidos nesta manhã, neste tempo pascal, terceiro domingo da Páscoa, para renovar em nós o amor puro e verdadeiro do nosso Deus. Que os nossos corações se abram para acolher verdadeiramente este amor que se dará a nós na gratuidade, na palavra que nós ouvimos, logo mais na Eucaristia. Que os nossos corações se abram para acolher verdadeiramente o amor de Deus, e que possamos nos transformar em verdadeiras testemunhas deste amor puro, verdadeiro e sincero, revelado por nós em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé, meus irmãos. A mensagem para esta semana que devemos levar conosco. Qual o meu testemunho como cristão, como discípulo do Cristo ressuscitado? Como eu tenho respondido o amor de Deus para com a minha família, a minha própria vida? Sou testemunha deste amor? Deixe o Espírito Santo de Deus rezar e agir em nós. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, reunidos em assembleia litúrgica neste domingo, dia do Senhor, apresentemos nossas preces a Deus Pai com toda confiança e após cada pedido vamos responder: Senhor, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de vossos pais, que ressuscitaste Jesus, o vosso Filho, derramai vossa graça em nossa igreja, para que ela se mantenha na fidelidade fecunda ao Evangelho e no caminho sinodal de seguimento ao ressuscitado. Nós vos pedimos: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de toda consolação, suplicamos pelos nossos irmãos que sofrem, que perderam a coragem diante das tantas provações e perseguições da vida, que a vitória do Cordeiro de Deus os encoraje a erguerem a cabeça. Nós vos pedimos: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus fiel, que caminha conosco, iluminai os bispos do Brasil, que agora se reúnem em Aparecida para a Assembleia Geral da CNBB, para que saiba ouvir a voz do Espírito Santo, que inspira o discernimento e avaliações e a caminhada da Igreja. Nós vos pedimos: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus do perdão e da total misericórdia, ajuda-nos a viver a vossa palavra neste tempo sagrado da Páscoa, para que espalhem alegria, esperança, compromisso e fraternidade por meio dos nossos testemunhos de fé. Nós vos pedimos: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de todos os legionários da Legião de Maria, ativos e auxiliares, suplicamos, Jesus, pelos nossos irmãos, que não percam a fé, coragem e a esperança no ressuscitado. Nós vos pedimos: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de todas as almas, iluminai a alma do vosso servo, do teu servo Papa Francisco. Nós vos pedimos: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Escutai, Senhor, as humildes preces que com toda confiança depositamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, queridos irmãos, juntamente com o pão e o vinho, coloquemos diante do altar do Senhor as nossas ofertas, cantando. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas, com os olhos
irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso Bispo Aldemiro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Iluminados pelo Espírito do Evangelho, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos, Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, de piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, de piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a Disse Jesus a seus discípulos: vinde comer. E tomou o pão e lhes deu. Aleluia, aleluia. Felizes somos convidados para a Santa Ceia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Repita o seu povo eleito: eterna é a sua misericórdia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. O poder do Senhor fez maravilhas. O poder do Senhor me exaltou. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Não morrerei de viver e cantarei as maravilhas do Senhor. Jesus disse aos discípulos: venham todos
pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor que operou estes prodígios. É maravilhoso para quem contempla. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. O poder do Senhor fez maravilhas. O poder do Senhor me exaltou. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos discípulos: venham todos a comer. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos a antífona vocacional. Senhor, poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, poucos são os operários. Alegria plena, apóstolo da caridade, inspirai-nos, 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 inspirai-nos. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar um instante, por favor? Algumas comunicações. Lembrando que hoje à tarde, a partir das 15 horas, estaremos celebrando a Santa Missa, lá na Caiana dos Crioulos e também na comunidade Sapé de Julião. Às 19 horas, missa aqui na Matriz e também na comunidade Nossa Senhora da Conceição do CEAP. Próximo domingo, já vou lembrando, próximo domingo, Dia das Mães, nós teremos 2 momentos aqui, na parte da manhã, como também à noite. 2 momentos para celebrar, para louvar, agradecer ao nosso Deus pelo dom, pela vida, pela graça das nossas mães, aquelas que ainda permanecem conosco, as que estão vivas, aquelas que já partiram para Deus, para o Pai. Vamos fazer esta homenagem a todas as nossas queridas mães, em Maria, nossa querida Mãe Santíssima, que lá no céu intercede por todos nós. Então, próximo domingo, sintam-se todos convidados para vivenciar este momento nas 2 celebrações, 8 da manhã e às 19 horas, aqui na Igreja Matriz. Eu quero aqui agradecer também às equipes, equipe Liturgia e Canto, nosso obrigado pela colaboração na Santa Missa, as nossas ministras, ministros da Eucaristia, os nossos coroinhas, os leitores, hoje com a participação da Legião de Maria, nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Agradecer também a equipe das ofertas, sempre pelo serviço prestado, a Pascom, por nos possibilitar essa experiência, chegar nas diversas famílias, agradecendo a todos os que nos acompanham aqui através dos meios de comunicação, sobretudo os idosos, os doentes que nos acompanham em suas casas. Sintam-se todos abraçados, né? Vamos dar uma salva de palmas bonita para todos que servem, que acompanham a celebração da Santa Missa. Hoje nós temos uma aniversariante aqui, de Maria Félix da Silva, faz parte da equipe das ofertas. Onde é que está Maria Félix? Está aqui a Maria, vem ali. Vou me aproximar para ela vir aqui na frente, para a gente cantar os parabéns. A vida é um dom precioso do nosso Deus, e nós queremos aqui louvar e agradecer pelo dom da vida de Maria, por ela colocar a sua vida a serviço também da nossa comunidade, da nossa igreja, e a gente fica muito feliz por tê-la aqui conosco. Cantemos os parabéns. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva a vida! Viva aniversariante! Saúde e paz, Senhora, Deus me abençoe. E essa netinha, Deus te... Pronto, Maria também, uma salva de palmas para Maria, que beleza, está aqui, muito bem. A nossa saudação e o nosso agradecimento, os irmãos lá de Alagoinha, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Aldemir e sua esposa, uma salva de palmas, uma alegria receber os nossos irmãos aqui entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos em paz, uma semana feliz, abençoada para todos. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Salve Maria. Salve Maria.